trazendo um pouco da história da acupuntura, e ele pediu, então, a história da acupuntura e alguns temas assim que ele acha que pode, se ele tiver a fim de nos trazer assim ao longo do tempo. E então hoje ele pediu para assistir, para se familiarizar com o Zoom, com o grupo, para ver como que a gente tem feito, né? E então tu fica à vontade, João, se tu quiser comentar também, assim, tu sinta-se em casa, né? É uma honra para nós a tua presença aqui. Seja bem-vindo. Obrigada por participar com a gente e contribuir. A gente tem 1000 coisas. É bom que tem mais alguém para você responder além do Juca, né? E hoje eu nem vou poder mentir para vocês, com ele aqui, né? Não vai dar certo. É bom a gente nem fazer muita pergunta, né, Juca? Não. Hoje vocês façam de conta, assim, fazem a cara de inteligente que estão entendendo tudo, depois vocês me escrevem, tá? Para o Lico saber, a gente é gravado, então depois vai o link que pode ser assistido pelo grupo, né? A gente não está abrindo para fora do grupo, mas então tem pessoas que não conseguem estar presentes no dia e elas podem acessar depois. E mesmo aqueles que estão presentes, eles podem voltar, né, e ver esses vídeos, né? E com isso conseguir esclarecer pontos que ainda não ficaram claros. Então a gente tinha visto no último encontro de sábado o primeiro aspecto das funções do rim, né, que começava pela função de conservar a essência e distribuir a essência vital por todas as partes do corpo. Então uma primeira questão, assim, né? E aí a gente lembrou do processo de respiração, né? E como que os nossos rins, então, vão agir, né? Para levar essa essência para todo o organismo, né? Então, pelo meio de processo de respiração, digestão e alimentação, cada um dos órgãos, mediante o sangue, recebe um quanto de energia. Então, isso a gente poderia resumir aqui o ponto número 1. O ponto número 2, o Dr. Padilha, então, vai falar dentro dessas funções, né, de armazenar a essência congênita. Então, essa essência que o homem traz com ele é relacionada às energias hereditárias, né? Yuan Ti, Dong Ti e Jin Ti. E essa essência própria do rim, né, com as suas funções, né, reprodução, crescimento e desenvolvimento. E ele lembrava, então, que o desenvolvimento e a maturação dos órgãos sexuais dependem fundamentalmente, não exclusivamente, da energia do rim. Então, o desenvolvimento e a maturação dos órgãos de reprodução. Além disso, quando a energia do rim é débil, o crescimento e o desenvolvimento da criança, no geral, serão deficitários, especialmente o crescimento e o desenvolvimento das partes que dependem mais diretamente da água, como o cérebro, o sistema nervoso, os ossos e a audição. Se a essência diminui, produz esterilidade, crescimento lento, desenvolvimento suficiente ou envelhecimento prematuro. Então a gente falava um pouquinho desse aspecto aqui, depois a gente parou aqui. Parou, não no sentido, parou no texto e seguiu conversando um pouco mais sobre, surgiu essa questão mais, então, se eu tenho uma deficiência prolongada, uma deficiência congênita, uma deficiência dos rins, a gente vai pensar, mas então não tem solução? Né? Então, essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa
está muito preocupada que ela está tendo uma menopausa precoce. E, obviamente, quando a pessoa recebe essa notícia, né, por vários exames que vão mostrar essa caracterização, hormonais, de ossos, enfim, o Shen, o psiquismo da pessoa, tende a ter um impacto. A pessoa passa por um nível de sofrimento, a pessoa muitas vezes ainda tinha pretensões de ter filhos, não se imaginava tendo que fazer uma série de práticas físicas e de reposição e para que ela precise ficar minimamente bem. Então, num primeiro momento, as pessoas vão nos chegar muito abaladas, assim, né? E por quê? Porque junto com essa caracterização, que entra aqui nesse ponto da essência congênita, né? Nós vamos ter aqui, então, uma série de consequências. O ponto principal aqui é a gente lidar com essa situação, primeiro, de uma forma simples, lembrando para a pessoa que quanto mais abalada ela tiver com aquela situação, mais, vamos dizer assim, imaginando que aquela é uma situação definitiva, ela vai ter aí um abalo do seu psiquismo, do seu Shen, e com isso ela vai colaborar para que aquele estado fique ainda mais difícil. Vocês entendem? Porque se eu já tenho ali uma notícia, eu tenho ali exames, eu tenho ali uma caracterização, isso a gente poderia olhar para qualquer patologia, para qualquer notícia. E se eu, naquele momento, eu não lido de uma maneira, digamos assim, lúcida, consciente, sem perspectivas, eu vou fazer com que aquilo fique uma situação pior. Então, eu não tenho solução que não seja olhar por dentro do que está sendo trazido e transpor isso. E qual que é esse transpor? O transpor, ele reside em tentar que aquela situação configurada ela não fique pior. Então, nós vamos aportar, através da acupuntura, temos muitas ferramentas para ajudar nisso, né? Evitando os efeitos colaterais, né? Ajudando a lembrar, como a gente viu lá no tratamento ainda da asma, né? Lembrar essa essência, essa ligação com o aspecto mais profundo, mas o aspecto superior, resgatando a sua origem hereditária. Se nós não aportarmos, se a pessoa não se der conta disso, assim, desse papel que pode ser exercido, vai ficar uma situação que parece sem fim. Agora, se a gente aportar a acupuntura, a pessoa ter a clareza de que aquele ponto em que ela está, nós podemos ajudar ela a se manter pelo maior tempo possível, e isso é possível, nós vamos ter aí o quê? Uma qualidade de vida muito melhor. E com isso, o que a gente poderia dizer assim? A pessoa, nós falamos também naquele encontro, que os órgãos, eles têm uma capacidade, e naquele encontro veio o exemplo até de várias pessoas, e eu trouxe até o exemplo do meu pai, né, que tinha perdido a função quase que total do rim esquerdo, e o organismo dele se adaptou àquela situação, e o outro rim se adaptou àquela situação, e o organismo como um todo reconheceu que aquilo se equilibrou para que aquela situação, então, não fosse se agravando até a perda total do funcionamento renal. Claro que teve ainda episódios, cálculos renais, enfim,
né? Mas ele recebeu essa notícia com 40 e poucos anos e ele viveu até os 80 e poucos anos. Então, nós não vamos recuperar essa DMT, essa energia essencial. A gente sabe que ela, ao longo do tempo, ela só se esgota. Mas nós vamos poder parar aquele estancamento e a pessoa passa a se adaptar, então, a essa nova situação. E eu dizia para a pessoa que eu conversei essa semana, né? Esse é, inclusive, o processo natural das nossas vidas. Então, tem movimentos que a gente fazia mais rápido, que a gente vai fazer um pouquinho mais calmo. A gente não vai mais poder participar da maratona, muitas vezes, que era aquele sonho, né, de estar numa grande maratona, enfim. Nós vamos adaptar o nosso organismo para a nova situação e vamos procurar manter o nosso Shen, o nosso psiquismo, adaptado e, com isso, com qualidade. E, com isso, gerando um nível de satisfação em relação à vida, né, que permite a pessoa seguir. Então, esse ponto é importante, assim. Nós não estamos, quando a gente fala disso aqui do armazenamento da essência congênita, condenando a uma situação onde não tem volta. Então, se a pessoa nos perguntar, nós vamos ajudar, sim. Ah, mas eu vou recuperar todas as funções? Muitas vezes não, porque quando a pessoa nos chega, aquilo já tem um histórico familiar, um histórico, né, da sua formação e de vida, né, da sua trajetória, mas a gente vai ter um aporte que vai ajudar naquele estágio ter uma qualidade e que a energia não se esvaia rapidamente. E para isso, o Shen, o psiquismo da pessoa, vai ser fundamental. Tudo bom? Eu estou com esse ponto, eu vou me adaptar, os meus órgãos vão se adaptar e eu vou seguir o barco, vou fazer como é indicado, né? Existe, inclusive, uma professora de yoga que tem uma yoga dirigida para esse aspecto. Eu vou fazer coisas que vão me ajudar a ter uma qualidade dentro do ponto que eu estou, né? E também é importante que a gente não reforce aquilo que muitas vezes vem junto com a pessoa, que é uma culpa. O que eu fiz de errado? Em que momento da minha vida eu falhei e que está me acontecendo isso? Então a gente vai, esse peso nós não precisamos dar, porque o fato em si já é um peso significativo. As notícias elas já chegam de uma maneira negativa. Então nós podemos olhar sobre uma outra perspectiva e ajudar a pessoa então do ponto que ela está, né, lidar com aquilo e ter uma qualidade de vida e com isso poder seguir em frente, né? Então, porque senão a gente olha esses quadros que nos trazem, assim, eles são muito fixos, né? Então, vocês notam que a nossa função inclusive, ajudar as pessoas a sair de fixações que são culturais, né? Fixar, e muitas vezes a pessoa acha favorável se fixar a identidade da patologia da doença, né? Então, muitas vezes a pessoa pode, talvez aquilo seja um gatilho, muitas vezes, para a sua relação familiar, para a sua relação de trabalho e tudo, mas não é um bom negócio, né? Fixar com culpa, com não vendo solução, ela pode ser cuidada, mais querida por um tempo, né? Mas isso a longo prazo não nos ajuda, né? Não vai ajudar aquela pessoa. Então, esse comentário aqui dentro do ponto 2, né? E depois, o ponto 3, que o Dr. Padilha traz. Então, ponto 1, conservar a essência vital e distribuí-la por todas as partes do corpo. Ponto 2, armazenar a essência congênita.
Ponto 3, gerar ossos e medulas e nutrir o cérebro. Então, o Dr. Padilha diz, a tradição e a medicina ocidental chamam de medulas as estruturas encerradas em um cofre, como os ossos. O estado dos ossos vai depender do estado da energia do rim. Se este é forte, se o rim é forte, os ossos terão um desenvolvimento adequado e vão estar fortes. Se a energia do rim estiver débil, os ossos não irão se desenvolver de maneira adequada. Caso se desenvolvam, vão possuir alterações em seu metabolismo e sua forma. Todos os problemas relacionados aos ossos são distúrbios da esfera do reino da água. Então, aqui vocês notam que quando a gente está trabalhando a nossa anamnese, quando a gente está recebendo as pessoas, né, essas informações elas são muito úteis para a gente compor aquilo que a gente está chamando de mandala dos reinos, né, dos elementos, para que a gente vá vendo por onde que a gente começa, né? E muitas vezes a pessoa não está vindo para nós por esse motivo, né? Mas ela na anamnese ela pode nos relatar isso, né? E ali a gente já tem uma boa pista de por onde que a gente começa, né? Então muitas vezes é uma situação pontual de um joelho, de um cotovelo, de um ombro, né? Mas quando a gente investiga um pouquinho, a gente pode chegar nessa origem, né? E essa origem é importante que a gente não deixe assim. Claro que a gente vai punturar o ombro, vai punturar o joelho, mas a gente vai ver que a origem ela pode estar lá no reino da água, né? E com isso a gente aportar, né? Tanto com os chus dorsais, né? Dos rins, 23 de rim, Shen Shu, né? Podemos moxa, né? Podemos aportar com o ponto metal da água, né? 7 de rim. E aí, dependendo do quadro que a gente monta, a gente vai agregando mais informações, né? Podemos trabalhar Ming Men, 4 de Tumai também, né? Tendo em vista o encontro ali desses Chong Mai, Tumai e Rei Mai. Então, são todos ressonadores que vão ajudar, né? Vaso governador, vaso concepção, Chong Mai. Daí o professor continua dizendo, a tradição engloba os dentes dentro do conceito de osso. Isto é, a dentição também pertence à esfera da água, ou à energia do rim. Portanto, o estado dos dentes também nos informa sobre o estado da energia do rim. As nossas dentistas aí querem comentar alguma coisa assim? Juca, tem uma pergunta. Uhum. Eu sempre retorno para essa pergunta, eu não consegui ainda assimilar esse ponto, assim. Eu fico olhando, né? Uhum. E aí a gente tem uma série de coisas ali. Mas, por exemplo, pode ter pessoas que tenham ossos fortes e problemas nos dentes graves. Ou pessoas que têm um problema, por exemplo, ali nos órgãos sexuais, mas têm uns ossos ótimos e os dentes também. Então, não é uma coisa assim, por exemplo, a pessoa tem problema com essa parte da energia relacionada aos rins, e aí ela vai manifestar todo o espectro de desencadeamento, vamos dizer assim, dessa deficiência, né? Uhum. Então, é muito relativo, né? É como se tivesse um pequeno aspecto, assim, só, né? Que vai se interrelacionar com vários outros. Então, não necessariamente se a pessoa tem problema,
nos ossos que ela vai ter nos outros, né? Eu queria que tu comentasse isso mais uma vez, assim. Porque eu fico olhando assim, eu não consigo, tá, mas olha só, a pessoa tá super bem dos ossos, como é que ela pode, por exemplo, ter um problema nos dentes, né? Uhum. Uhum. Não, os sintomas nem sempre eles vêm assim, a gente consegue dizer, é reino da água, e a gente então diz, bom, então vai cair os dentes, os ossos não vão se desenvolver, não é um quadro absoluto, assim, a gente vai precisar fazer uma investigação para ver aonde que aquilo tocou, né? Então a gente vai interrelacionar, por isso que a anamnese ela é complexa, né? Nós vamos perguntar como é que está o xixi, se ela tem nictúria, né? Se ela precisa acordar muito à noite. Nós vamos fazer um conjunto de perguntas, né? Muitas vezes as pessoas chegam com um exame de urina, né? Ali também já pode apontar, indicar algumas coisas. Então nós vamos precisar compor. Não dá para a gente pegar um ser e encaixar. Aqui a gente está tendo, na verdade, um roteiro, né? Um roteiro que aponta essas questões. Mas, exemplo, os seres humanos são muito complexos, né? É que nem aquele caos que diz, né? Meu avô fumava, tomava todo dia a cachaçinha dele, só comia churrasco e foi até perto dos 100 anos. Já o meu primo, que era vegetariano, que era vegano, não ouvia nem rock and roll, era tudo certinho, ele foi cedo. Então são muitas informações, e isso que é bonito, né, no ser humano, a gente vai ter que olhar cada um, né? Mas esses ressonadores aí, quando a gente tem sintomas ligados aqui ao reino da água, eles são ressonadores que não têm contraindicação. Eu vi que a Carla falou em moxa ali no quarto de Vaz Governador também. Ela pode ser assim, o que eu tenho feito, né? Eu punturo e faço moxa na agulha. É uma intenção de potencializar. Mas nesse momento, né, que eu acho que boa parte ainda não está punturando, a mochinha já é muito significativa, assim, né? Juca, Sim. eu podia acrescentar uma questão nessa dúvida da Marjorie, que eu acho também que essas questões, além da complexidade assim, do ser humano, né, que não está tudo numa caixinha, mas também a gente tem que olhar sob, acho que um ponto de vista mais amplo de idade. Por exemplo, se a pessoa tem um desequilíbrio no rim, tudo, mas ela poderia não ter problema de dente agora, mas daqui um tempo ela pode ter. Entende? Eu acho que também é isso, não é uma fotografia, é um processo, né, que pode acontecer em vários momentos, né? Não é que deu e aí vai ter todos tipo uma síndrome, tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Sim, e outra coisa, a questão no nosso país, o principal causa, assim, é a dieta, né? No caso da cárie, né? A gente consome muito açúcar. Então, tipo, a gente está trabalhando com a acupuntura, vamos supor, uma pessoa chega com um problema dentário, a gente tem que olhar, não é só a energia do rim, não é, né? Porque tem todo um conjunto, assim, né? Tem a doença periodontal também, né? Então, os principais problemas no país é cárie e doença periodontal. Daí, né, Tati? Daí a gente tem que ver todo o conjunto, né? Mas nesse caso, boa noite a todos. Nesse caso da doença no dente, né, seria o dente cair, né? Não sei se seria relacionado a cárie ou doença periodontal, que seria mais a higiene mesmo, né? As pessoas não fazem, mas o dente enfraquecer e cair é natural. Assim, ou desenvolver. Ele cai. Seria a energia do rim, né?
A energia do rim o dente não desenvolve junto ali, ou ele vai acabar enfraquecendo ali a raiz, e só vai perder o dente, né? Sim, mas acontece que esse problema que é a doença periodontal, que é o dente cair, ele pode acontecer por problemas de higiene, sem dúvida está ligado a isso, mas tem pessoas que têm uma propensão a ter essa doença. Então, tem gente que desenvolve essa doença em idade avançada e tem pessoas que desenvolvem extremamente cedo, como é uma doença que também está ligada com a diabetes, né? 75% dos pacientes diabéticos desenvolvem também doença de gengiva e perdem os dentes, né? Então, tem toda essa questão. E tem pacientes que nem escovam tanto os dentes, são idosos e estão lá, não caiu nem dente, e os dentes bem firmes. Ou se perderam por cárie. No entanto, a gente vê pacientes jovens já e com problemas de perdas dentárias. E isso também está relacionado, sabe com o quê? Pacientes que tinham na infância muitas infecções repetitivas de trato respiratório, essas pessoas depois elas também têm uma tendência a desenvolver mais cedo a doença periodontal. É mais ou menos como se fosse assim uma doença autoimune. O organismo dela não consegue se defender daquelas bactérias que ela tem na boca como deveria. Então, pouquinha bactéria já causa um grande estrago. Ao passo que outros, às vezes, com muita bactéria, não tem grandes problemas, né? Isso aí. Nada melhor que a gente ter umas dentistas aqui experientes, né, para nos falar Muito bom mesmo. Muito boas informações. Pode falar, Nelly. Eu queria dividir uma experiência que eu tive, pessoal. Eu até aos 27 anos, eu nunca tive nenhuma cárie, nada. Eu tinha meus dentes maravilhosos, limpíssimos, lindos, não tinha nenhum problema. Na minha primeira gestação, eu ganhei meu filho mais velho com 27 anos, apareceu assim, um monte de cáries. E aí eu sempre dizia para as dentistas, olha, desde que eu fiquei grávida, né, aconteceu isso. Aí no meu segundo filho, mais cáries, um monte. Daí assim, aí eu fiquei eu tenho um monte de cárie agora, tratamento de canal, enfim. E na minha terceira, um dos meus dentes caíram, tanto que eu tenho prótese. Então, assim, ao longo da minha vida, né, conforme as minhas gestações, meus dentes foram desmineralizando, não sei o que aconteceu. E quando eu falava, nunca ninguém dava nenhuma explicação lógica, assim, não, porque não sei o que, isso não está relacionado. Está relacionado com a que muda o pH da boca, não sei o que. E agora acabou de cair minhas fichas todas, porque dentro da medicina chinesa a gente consegue explicar que nas gestações a gente libera aí a nossa energia do Jin, né? Do Jin Qi, é Jin Qi, né? É? Sim. E aí, por consequência, eu não sei se é tão relacionado tão direto assim, mas eu acredito que junto com as gestações vai um pouco dessa energia e possivelmente deve ter diminuído aí essa questão da vamos dizer, resistência ou do que eu tinha lá que não deixava os dentes ficarem com cárie. Então, acabou de me cair essa ficha, assim, aí eu queria dividir e aí escutar a opinião de vocês. Eu não sei se a Paty quer falar ou eu falo, mas assim, ó, isso aí também é uma questão assim, ó, é muito relativo, porque a gente tem que ver
uma questão de comportamento. A cárie é uma doença de comportamento, né? Podem existir alguns pequenos extremos em que a pessoa tem uma resistência maior ou tem uma resistência menor, mas a grande maioria está no meio em que depende do comportamento. Então, assim, o que acontece com o comportamento de uma gestante? Primeiro, ela começa com náuseas. Aí, ela já não consegue escovar tão bem os dentes. Segundo, ela já começa a comer com maior frequência. E, às vezes, começa a comer de madrugada. E aí começa a mudar o tipo de alimentação, né? E aí, o que acontece? Ela mudando a alimentação, comendo com mais frequência, diminuindo a higiene também, porque muitas vezes não só pelas náuseas, mas pelo foco dela, o foco sai dela e vai para a criança. Então, ela automaticamente ela começa, ela diminui também um pouco começa enxoval, e é preocupação, e é tudo, né? Claro, pode haver uma acidificação da saliva também, não pode, né? Mas, de qualquer maneira, o que mais dá para ter cáries seria o fato de ela mudar o comportamento de dieta e a escovação e limpeza, né? Aí isso explica bem. Eu acho, geralmente, porque assim, tem muitas pacientes que passam super bem, né? E não perdem um dente. E aí, agora, uma coisa que acontece é a questão de, pela mudança hormonal, há um maior sangramento gengival, né? Isso acontece. Por quê? Mas acontece se a inflamação já existe. Então, se ela existe num nível pequeno, que não dá, às vezes até a pessoa não nota que tenha uma inflamação gengival. Precisaria o dentista olhar com mais critério. Que às vezes não, tá tudo bem, eu tenho dentes maravilhosos, mas a pessoa, aí a gente vai olhar e diz, não, aqui tem uma pequena inflamação. Com a gravidez, com a mudança hormonal, aí começa a sangrar horrores. Aí a gente, aí depois a gente faz muitas vezes uma limpeza na própria gravidez, durante a gravidez, e a gestante fica ótima. Então, essa questão do rim, eu vejo mais nesse sentido geral, não são, né? Pode acontecer alguma coisa, um desequilíbrio, mas tem essa componente de comportamento. O Lico quer comentar alguma coisa aqui? O João Elis está presente? Ele hoje está optando mesmo por ficar só nos assistindo. Acho que seria legal ele comentar assim nessa experiência dele também longa, né? Mas talvez ele não queira ainda comentar. Mas é isso, é um pouco, esse aspecto é relacionado à qualidade dentária, né? Oi, Juca, tudo bem? Opa! Não estava conseguindo acessar os botões. Olha, posso falar um pouquinho? Por favor. Eu acho que essa questão do rim, assim, né, no geral, é que tudo em acupuntura, como na vida, sempre é multifatorial, né? Por exemplo, a saúde dos dentes, a relação do rim com os dentes existe, mas não é só com o rim. Por exemplo, muitas vezes na própria medicina chinesa, a cárie dental ela é vista como uma consequência de um processo, se eu não me falha a memória, de calor no estômago, né? Com patologia. Então, nem o osso, nem o órgão depende só de um órgão.
Na verdade, depende de vários fatores. Muitas vezes a pessoa tem uma predisposição, mas pelos seus hábitos de vida, aquela predisposição não se manifesta, né? Ela consegue levar adiante. Também outro fator que mostra a relação dos dentes com o rim é que os dentes costumam cair com a idade, né? É muito raro uma pessoa jovem usar dentadura, né? Porque a energia do rim vai diminuindo com a idade, é uma energia que gradua o envelhecimento. Então a pessoa tem osteoporose, vai ter fraqueza óssea, vai ter perda dentária, vai ter queda auditiva, né? Tudo isso vai vindo com a idade, na medida que a energia do rim vai meio que se enfraquecendo naturalmente. É um dos fatores que gradua o envelhecimento, né? O rim ele pode enfraquecer tanto na formação da pessoa, quando ela é jovem, né? Como depois, né? Nesse processo de envelhecimento. Então, acho que a pessoa mais envelhece pelo desgaste que vai tendo da sua energia ligada, preservada pelo rim, do que por qualquer outra coisa, né? E quando a pessoa soube preservar melhor essa energia, ela vai ter uma velhice melhor, pode chegar uma idade avançada com força nos músculos, dizendo que o rim alimentou o fígado também, né? Potência sexual, dentes, né? Na minha experiência, assim, medicina chinesa e acupuntura, a gente sempre tem que se olhar as coisas sob o ponto de vista multifatorial. Está quente, mas está quente por quê? Né? Ou porque está realmente quente, ou porque o processo de refrigeração está falhando. Então, em todas as doenças, são assim, tem uma doença óssea. Pode ser que é por causa do rim, pode ser, mas também pode ser por uma outra razão, entende? E a energia do rim simplesmente foi superada por um outro fator mais atuante naquele momento, naquela pessoa. Bom, é isso. Então, falei demais já. Não, pode ir. Por favor, fica bem à vontade, gente. Tá bem. Então, o Nico traz esse aspecto multifatorial, né? Por isso que a nossa composição, é difícil a gente fazer uma caracterização olhando apenas um reino, apenas o reino da água, apenas a condição do rim. Por isso que a gente faz aquela composição e procura, a partir dessa composição, chegar às conclusões que vão nos permitir aportar, né, uma ajuda para aquela pessoa que nos procura. Destacar esse aspecto que ele levantou, né, que a gente vem olhando aqui no reino da água, né, e vai depender muito da história da pessoa, né, como que foi a vida daquela pessoa. Então, recentemente tinha um pedreiro que trabalha aqui, ele em função da pandemia, tudo reduziu, né, o trabalho reduziu. Ele acabou tendo que trabalhar. O som tava sem som. Engraçado. Então, o que acontece, né? Ele voltou assim claramente com um abalo no psiquismo, no Shen. E o cabelo dele em 3 meses branqueou completamente. Então, eu perguntei para ele como é que andava a vida e as coisas estavam realmente bem difíceis assim. Então, não quer dizer que a gente consiga o tempo inteiro que as coisas ocorram numa direção. A própria pandemia é um exemplo assim, né? Ela no primeiro momento ela abalou o psiquismo de muita gente, porque né, aquela ideia que foi muito falada das pessoas precisarem se reinventar. Então, a importância da gente saber que a gente tenta fazer o melhor, né? Mas às vezes as circunstâncias da vida não nos permite, né? Então, aqui na nossa tradição a gente vai dizer por karma ou aspiração, né? Então tem coisas que acontecem que nós vamos pegar a pessoa naquele ponto e ali nós vamos aportar o melhor que a gente puder para elas. E agradecer aqui a contribuição das gurias, né?
as nossas dentistas, assim, que mostra, né, uma visão sistêmica da odonto, né? E isso é bem importante, assim. E no pré-natal, né? Muito legal isso também, porque de fato é um momento que as mães muitas vezes se veem em dificuldade, assim, né? E na sequência, então, o Dr. Padilha diz assim: foi dito que o rim gera as medulas e nutre o cérebro. O cérebro é o que chamamos de mar das medulas. É uma projeção da energia do rim. E se nos fixamos na forma, vemos que está dividido em 2 hemisférios, igualmente aos rins. Então, o nosso cérebro, essa caracterização dos 2 hemisférios, né, que tem essa relação com os rins. E ele afirma, então, que cada hemisfério possui funções muito definidas. O desenvolvimento e a nutrição adequada do cérebro depende fundamentalmente da energia do rim. Aqui vocês veem que ele afirma isso, né? Fundamentalmente. Mas, óbvio que cada pessoa é uma pessoa e nós vamos precisar olhar para ela e ver com profundidade o que pode estar acontecendo naquele momento. Em seguida, ele vai para o ponto 4, onde ele diz que o rim se reflete nas orelhas, que é o seu orifício exterior. Então, quando uma pessoa vai envelhecendo, damos conta que sua energia da água vai diminuindo. Isso que o Lico estava falando. Ela cada vez ouve pior. Os dentes dela caem, os ossos dela enfermam. De acordo com o estado de audição, pode-se saber como está a energia geral do rim. Claro que aqui, se não houve nenhum acidente, se não houve nenhuma situação outra, né? Vamos dizer que a pessoa tinha uma audição normal, não sofreu nenhuma situação que pudesse ter comprometido a audição dela por outros meios, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha... É muito comum hoje em dia, jovem, e em função desse fone aqui e do som muito alto, né, acabam comprometendo. Eu recentemente tinha um rapaz que ele estava com um zumbido muito forte, assim, né? E um dos principais trabalhos dele estava relacionado a ele fazia edição, né, de músicas e edição e principalmente as músicas sempre ouvindo em som muito alto. Então aqui nós estamos falando de uma situação natural onde a pessoa não teve nenhuma ao longo de sua vida ela não teve uma sobrecarga auditiva que gerasse uma patologia muito parecida com a questão dentária, né? Então nós vamos ter aqui um elemento importante, assim. Acho que a Tânia, que trabalhou bastante com isso, né, na parte da medicina do trabalho, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre essa questão também das doenças auditivas, né? Como que elas se comportam, né? O teu microfone não está ligado. Ainda não ligou. Ligou? Não. Então, depois se voltar, tu pode nos avisar aí. Oi? Deu. Eu acho que agora sim, acho que era o problema na inserção ali do fone. Fone. Coisas de tecnologia. Ué? Tá ouvindo? Sim. Sim. Tá. A questão da perda auditiva no ocupacional ela é muito séria. Muito séria mesmo, porque
desde da idade mais jovem até o avançar do tempo. E não é só a questão com o ruído, é questão também de outros fatores, né? Produtos químicos, que, por exemplo, solventes, tintas, se não tiver uma proteção adequada, junto com o ruído, favorece a perda auditiva. E essa perda auditiva, ela é progressiva e não se recupera mais. Então, fundamentalmente, é a questão da proteção, não só a proteção individual, mas também a proteção coletiva, né? E tentar evitar ao máximo que a pessoa seja que ela provenha, né, a proteção. A proteção individual é o último recurso. Por isso teria que intervir no ambiente de trabalho, que é uma coisa muito difícil também, né? Mas quanto mais cedo se promover essa proteção, um ambiente de trabalho mais saudável, se recupera ou se evita, né, uma perda auditiva que é para sempre, não tem volta, e a qualidade de vida do trabalhador e junto social e a família é terrível. Então, essa questão do ambiente de trabalho é muito séria mesmo. Então, vocês percebem, né, de novo, esse aspecto que não é absoluto, né? Então, a pessoa pode nos chegar com essa situação e a gente pode imaginar que está relacionado, então, à sua energia hereditária ou simplesmente à energia dos rins, mas nós vamos ter que apurar um pouquinho, perguntar do trabalho dela, enfim. E, eventualmente, se ela não mudar aquele hábito de trabalho, da forma como ela está fazendo, a gente vai estar aportando ali com a acupuntura uma ajuda, mas aquilo não vai dar conta, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que orientar a pessoa para que ela, olha, como é que o volume, né? Que tipo de elemento químico, né? Tu tem trabalhado. Então, essas informações são importantes, né? São complementares à acupuntura, né? A gente nota que cada vez que a gente vai abrindo janelas, a gente vai avançando e vai vendo mais pontes, né? Hoje aqui a gente viu assim, dentes, audição, que conjunto de questões envolvem, né? E muitas pessoas vão chegar com essa questão da audição. Então, a gente investigar da melhor maneira possível, né, para identificar a origem, né? E aqui também esse aspecto do zumbido, né? Aqui ele não se refere, mas a gente já falou sobre essa questão do zumbido, né? No Neidin, ele vai se referir fundamentalmente tem muitas abordagens no Neidin, né? Mas a principal está relacionada a vento, como se a gente tivesse, então, permanentemente um som, né? Que vem, então, desse aspecto vento, que está relacionado à energia do fígado, que é, então, o filho, né, da água, né? A madeira, filha da água, né? Então, a gente... aí a gente tem também boas dicas, assim, né? E essa questão do zumbido, ela é muito comum, né? A pessoa simplesmente está dormindo, está parada, e ela vai relatar para a gente. Então, eu acho que mais adiante nós vamos pegar e vamos estudar um pouco o zumbido, os diferentes tratamentos. O Neidin propõe uma série de tratamentos. Então, esses acúfenos, né, que são o nome técnico, eles são relatados pelo primeiro clássico de acupuntura em profundidade. Vocês imaginam, então, que isso acompanha a história da humanidade, né? Muito interessante. Alguém queria comentar? Eu vejo uns dedos, umas mãos.
O teu microfone tá fechado, Gladys. Tá. Eu digo assim, em relação aos dentes também, né, que nem tem o açúcar, mas também tem as bebidas alcoólicas, né? Tem o tabaco também, que prejudica os dentes, o próprio crack, né, que agora tá muito aí, né, uma doença terrível. Então, realmente tem vários outros fatores também, né? E que enfraquece os dentes, né? Estraga os dentes também. É isso. Perfeito. Aí nós vamos para o quinto ponto aqui que o doutor... Oi? Desculpa, só uma coisa que eu acho que de repente não ficou assim muito claro naquela questão dos dentes, que agora, pelo que a Gladys falou, é o seguinte, é que a gente tem o fluxo salivar, é muito importante para a proteção dos dentes. Então, o fluxo salivar, ele está diretamente relacionado com esse nosso ritmo circadiano. Então, a gente tem um fluxo salivar maior durante o dia, na hora do almoço, né? E à noite, horário que a gente deveria estar dormindo, o fluxo salivar reduz à metade. Então, isso eu acho importante, de repente, para o pessoal entender por que eu disse a questão do comportamento. Porque cada vez que a pessoa ingere um carboidrato, aquele carboidrato ele vai ser metabolizado pelas bactérias, que vai criar um ambiente ácido na boca, que vai desmineralizar os dentes. A saliva vai tamponar isso, né? Ou seja, o fluxo salivar vai neutralizar aquele ácido que foi formado. O que acontece quando há uma frequência, a pessoa começa a comer toda hora? Não dá o fluxo salivar não consegue equilibrar o ácido que ficou, então fica muito tempo ácido na boca. E outra coisa é comer, quando se tem uma ingestão de carboidratos, por exemplo, à noite, na hora que não é a hora da comida. Então, à noite, quando o corpo deveria estar em sono profundo, a criatura resolve levantar para comer. O que acontece? Ela vai ter metade do fluxo salivar para neutralizar o ácido que foi formado. E aí acontece as coisas. Por isso que eu falei de comportamento, né? Então, eu falei de maneira geral, e aí eu acho que ficou uma coisa meio confusa. Mas é por causa disso, por causa do fluxo salivar, que tem essa ligação com o ritmo circadiano, né? Tá? Então, desculpa aí atrapalhar mais um pouquinho. Fica à vontade, por favor. São informações preciosas, assim, né? Juca, tu citou a questão do zumbido. Eu não consegui tomar nota daquela parte, porque tu estava falando do reino da água e tu relacionou com o reino da madeira também, né? Pode repetir, por favor? Então, o que eu tenho visto, assim, o Neidin se refere, né? Que a principal característica do zumbido é como se nós tivéssemos um vento interno que está soprando, né? E, na verdade, é um vento interno soprando. A energia do vento ela está relacionada à energia da madeira, que é filha da água. Então, a gente, em geral, no Neidin, ele vai se referir ao reino da água relacionado ao reino da madeira. Né? Então, aquela água, por algum motivo, se enfraqueceu durante um determinado tempo,
ela vai afetar o reino subsequente, né? E com isso, então, grande parte da abordagem do Neidin relaciona ao reino da água e ao reino da madeira em função da característica vento, né, que é a energia celeste da madeira. O ponto 5, o Dr. Padilha, então, vai relacionar, entre as funções do rim, né, ele vai dizer que os rins controlam a região lombar, que é o palácio do rim. Quando a energia do rim é deficiente, as primeiras manifestações são dores e moléstias lombares. Esse a gente tem visto bastante aqui, né, esse aspecto que os rins regem a lombar, né? Que é bem, que ele chama aqui então de palácio, né? Do rim, na região lombar. Agora, por outro lado, sempre tem que ter um porém, porque senão a gente as coisas, a gente viu que não dá para tratar de maneira absoluta, né? Mas nós vamos ter, de novo, as questões de trabalho. Por exemplo, uma pessoa, aqui o entregador de cimento aqui da madeireira aqui perto, eu cheguei a falar com o dono da madeireira, de o pessoal está todo descadeirado, como é a expressão antiga, né? Ele, Juca, hoje em dia as pessoas querem que o cimento seja entregue dentro da sua casa, em algum local coberto, né? Eu não tenho como ter um equipamento para que a pessoa chegue até lá no beco, na descida, na casa, para colocar o cimento. Então, é uma pessoa que às vezes ela tem 60, 70 quilos carregando 20, 25 sacos de cimento. Então, o fato da pessoa ter manifestações lombares não quer dizer que necessariamente isso significa a origem nos rins. Por isso que a gente vai perguntar para a pessoa. Então, às vezes, ela tem o único sintoma relacionado ao reino da água vai ser a dor lombar, né? Sim. Juca, tá falando sobre a questão da dor lombar aí, pelo pessoa carregar muito peso. Uhum. Né? O exemplo que tu deu foi sem ergonomia, cimento, né? Sim, sem ergonomia. Mas a pessoa fazer muita força, ela não estaria gastando a energia dela? Sim, em excesso. O esforço em excesso, né? O esforço em excesso. Sem tempo para descansar, sem tempo para refletir. E aquela sensação de peso, muitas vezes, que no momento que ela está carregando o gerador, né? A pessoa já fica abalada ali, o Shen dela já fica comprometido. Uhum. Que eu tenho um exemplo onde eu trabalho hoje, né? É a Pirelli ali, né? Então são pneus de caminhão. Então tem o pessoal do carregamento. A turma lá carrega pneu de caminhão, carrega um container de pneu. E tem algumas, e eu fico observando aquilo ali. Muitos reclamam, o principal problema são dores nas costas, né? Por carregar peso. Mas tem alguns que não tem essa dor nas costas. E os caras são aqueles caras que, sabe, aquele peão que faz muita força. Ele gosta de trabalhar, ele acha que o trabalho enobrece o homem. Então ele não quer ficar parado. Ele sente prazer em trabalhar. Ele sente prazer em fazer força. Né? Ele se acha útil naquilo ali. Tem um caso específico de 2 rapazes lá, né? Rapazes de forma de falar, né? Os homens, né? Que 2 pessoas conseguem carregar um container de pneu de caminhão em 30 minutos. Feliz. Para e pergunta se tem outro para caminhar. É verdade, cara. É verdade. E tu não vê reclamação de dores nele. Inclusive tem um alemão lá que a gente brinca, né? O cara trabalha das
6 da manhã, às 2 da tarde, carregando container de pneu de caminhão, sai do trabalho e vai para a obra. Uhum. Do outro dia ele está lá às 6 da manhã, nunca viu o cara reclamar de dor nas costas. Uhum. Então ele faz aquilo ali, só que ele faz aquilo ali com prazer, cara. Ele acha bom aquilo ali. Uhum. Ele não consegue se ver sem trabalhar. Uhum. E a conversa, toda vez que vai conversar com ele tá, a tua conversa que tu tem com ele é sobre o trabalho, né? A quantidade de trabalho que ele fez, né? Ele quer saber a produção dele, né? E aquilo ali é a meta dele, ele trabalha feliz naquilo ali, né? E não tem essa... E aquela pessoa que está trabalhando ali forçada, né? É um trabalho que ela tem que carregar peso, ela tem que acordar cedo, ela não está bem naquilo ali, né? São as pessoas que relatam as dores lombares. Eu analiso muito isso ali, né? Vendo as pessoas nesse sentido. Então, quando a pessoa está bem, ela não tem dor. E muito provavelmente um cara desse não pratica um yoga. Né? Ele vai chegar em casa, mal vai tomar um banho e deitar na cama dele e vai acordar no outro dia. Ele não é vegetariano, vegano? Não é vegetariano, né? Come o pãozinho com mortadela dele. Uhum. Então, eu acredito que essa questão da força também, aí, quem trabalha fazendo força, e ela está mais relacionado ao... Isso é o meu pensamento pela minha observação, né? No caso específico de onde eu estou lá, né? É mais relacionado ao contentamento da pessoa com o que ela está fazendo. Então... Perfeito, acho que é uma boa observação. Agora, com a idade, não tem corpo físico que resista grandes cargas. Esse motorista que eu me refiro, ele disse, olha, Juca, não sei o que está acontecendo, eu fiz isso a vida inteira, eu sempre carreguei peso, né? Sim. E agora tá, então ele chegou nos 40 e poucos anos, o corpo físico dele já não suporta mais aquele peso, né? E ele agora está recorrente, assim, ele vem, faz, o dono da madeireira aceita que eu indique para ele, mesmo sem poder atestar, né, que indique repouso. Ele diz, olha, o Juca disse que eu tenho que ficar no mínimo uns 2 dias e o final de semana em casa. Ele melhora e, na sequência, volta, né? Tanto que esses dias eu vi ele descarregando umas pedras de grés, aquela pedra para calçada, sabe? Grande, que deve ter uns 30 quilos, assim. Já vi que ele não pega direto do caminhão e despacha, ele vai escorregando ela na beirada do caminhão, então ele já não tem mais aquela destreza que tinha, né? Então, então nós podemos ter essas questões lombares, mas o Alfredo está coberto de razão. Se a pessoa trabalha com nível de contentamento naquilo que ela faz, ajuda bastante. Mas não há estrutura física da forma que suporte, né? À medida em que os anos vão passando. Então, aqui a gente está dizendo que a energia do rim, ela pode, um dos principais sintomas que ela vai manifestar é a lombar. Vamos pegar um outro exemplo, assim, né? Um jovem que 16 anos, 14 anos, 15, vamos dizer assim, que ele começa a ter uma vida sexual ativa, né? E com muita ejaculação, enfim. É muito comum, assim, também a gente receber esses jovens que ficam assustados, né? Porque começaram a ter dor lombar. Então, vocês podem relacionar, assim, né, a idade. Então, surge muito essa situação de jovens, né? E até eles terem um ponto de equilíbrio, assim, né? Os hormônios já não se manifestam com tanta intensidade, é possível que se manifeste dor lombar mesmo. Então, por experiência, assim, muitas situações que chegam, né? Então, ali a gente vai pensar, não necessariamente dizer, mas vai lembrar que esse fator ele foi importante. Então, nós vamos ter que ajudar ali no tratamento dessa pessoa para ela poder equilibrar isso, né, para não ter um desgaste tão gigantesco nessa fase do descobrimento da sexualidade. Como fazer isso?
cada um é um, né? Cada pessoa vai nos trazer de um jeito, enfim. Né? Mas a gente pode trabalhar também com Shen Shu, né? 23 de bexiga, moxa no 4 de Tumai, que ajuda na energia essencial também. Andréia, queria falar? Desculpa, te interrompi. Achei que tu já tinha terminado. Eu queria perguntar, antes me veio isso, mas depois a gente entrou em outros assuntos, agora como tu retomou, também voltou para mim. Eu sei que é difícil e a gente tenta, eu acho que o nosso pensamento ocidental, né, essa coisa muito de tentar receita de bolo, né, e sabes que não é assim, né, é muito sistêmico, né, a medicina chinesa, a gente multifatorial, como a gente já comentou. Mas assim, ó, tu falaste agora de novo dessa perda de energia essencial, né, do homem e da mulher, que a mulher perde no parto, né, e o homem com as ejaculações. Tá, de novo, sem querer quantidade, porque isso, né, não é o caso. Mas assim, a mulher tem uma gravidez por ano, né? Sabe-se lá quantas ejaculações o homem pode ter. Aí eu comecei a pensar um monte de coisas. A ideia, por exemplo, eu já vi pesquisas sobre isso, que mesmo que a gente não tenha, por exemplo, no Oriente mais a medicina chinesa, o oriental tão em voga hoje, a questão da ejaculação precoce ou de problemas com ejaculação é muito mais nítida nos homens ocidentais. É porque a tradição espiritual, ainda que existe em muitos países orientais, ainda, por mais moderna que esteja, persiste, né? Então, eu não sei. É difícil a gente quantificar, de novo, te digo, mas assim, a mulher vai perder, sei lá, hoje a mulher vai ter 1, 2, em média, eu acho, não chega a ter 2 filhos, né? Então, 2 partos, que é a perda maior de energia da mulher. Tá, e aí, digamos assim, um parto, mais ou menos, quantas ou que tipo de ejaculação? Sei lá, porque fica complicado, né? Não sei se tem associação ou não com o homem com 40 anos, que é muito cedo, começar cada vez mais a ter problemas eréteis e tudo mais, e a mulher ter uma longevidade maior, se isso está relacionado também com essa energia que já vem com a gente, né? Que é essa, o anti, né? A energia que já vem no aporte junto com a energia do rim, que é a energia celestial. Original, isso. Quando se fala a gente fala perda, né? Mas na gravidez a mulher aporta, então, parte da sua energia essencial para aquele ser que está vindo. Mas esse é um fator, né? Aí nós também vamos pegar as exceções da nossa avó, teve 12 crianças e viveu 80, 90 anos. Mas então, o que aconteceu, né? Então, tem as situações de exceção. Mas se diz assim que não é só na gravidez que a mulher aporta parte da sua energia essencial, né? Ciclos menstruais desregulados, geralmente excessivos, com longos períodos assim com cólicas e sangramento excessivo. Então, ciclos desregulados vão colaborar nessa perda, e também situações de estresse excessivo, né? Então, nós vamos ver o que, assim, mulheres que são submetidas a uma série de situações, assim, são submetidas que acabam, pelas circunstâncias da vida, tendo grandes dificuldades de relacionamento familiar, nos seus locais de trabalho. E isso não é só para a mulher, né? Os homens também, né? Esse aspecto do Shen mesmo, né? A gente ter um longo período de exposição de situações em que a gente passa por dificuldades, né? E elas vão ajudar, né? Então, eles vão ajudar nessa perda, né? Da energia essencial. Então, a gente vai ver muitas vezes essas vós que tiveram 10 filhos, né? Tem casos assim, 15 filhos, e elas se mantiveram, mas aquilo são processos que ocorreram naturalmente. Ela tinha uma relação positiva com as pessoas do entorno, ela conseguia se alegrar com várias situações. Então, mas mesmo assim a gente vai encontrar exceções de pessoas que a gente vai dizer, olha, minha avó teve 12, mas
foi um sofrimento a vida inteira. Então, a gente não vai nunca poder tratar de uma maneira absoluta, né? Mas essa questão do equilíbrio da sexualidade, principalmente masculina, ele é um tema que no Ocidente não é tratado em lugar nenhum. Nem na escola, nem a família sabe como tratar. E a gente vai passar a vida tateando assim, para saber como lidar, né? Eu me lembro que... Juca, é tratado na Bíblia. É pecado. Desculpa, eu não aguentei, desculpa. Eu me recordo que logo que eu tive contato assim com as tradições orientais, né, um livro que me marcou muito assim era a Teoria Taoísta do Amor, que trata, né, o livro existe aí, exatamente nessa relação do homem com a sua sexualidade e a preservação da energia essencial. Riquíssimo, assim, né? Riquíssimo. Eu, inclusive, indiquei para jovens, assim, que estavam preocupados de como lidar com a sua sexualidade, indiquei, né? Porque ele realmente permite, né? Que a pessoa saiba lidar com isso. E é lamentável, né? Que isso que o Alfredo disse, a sexualidade hoje, ela precisa ser sempre escondida, mesmo na família, assim, né? Ela não é falado da maneira como deveria ser falado, né? Enquanto que na tradição taoísta isso é tratado a vida inteira, né? Claro que hoje já muito disso se perdeu, né? Mas como preservar, né? Então, já dou a dica para vocês que não é uma coisa muito simples, né? Mas se vocês têm adolescentes, jovens, né? É um bom livro assim para se presentear, porque ele é uma riqueza, né? E é a relação homem, sexualidade e preservação da energia essencial. Inclusive tinha um movimento todo que dizia como que as mulheres têm que lançar um livro também para as mulheres de como que elas vão lidar, né? Mas a mulher isso é tudo que eu vi e li até hoje. Nessa questão da sexualidade, ela não perde com o orgasmo. Ela não perde. Então, acho que o Lico quer comentar um pouquinho aí, Lico? Ou só mudou? Tem que ligar o teu microfone. Pois deixar para terça-feira, tá, Juca? Alô? Ah, tá bem. Tá bem? Tá ótimo. Tá. Deixamos para terça-feira isso, né? Tá. Tu vê que tu vai nos ouvindo aqui e esse encontro contigo na terça, daí tu já pode fazer um comentáriozão geral aí sobre isso, né? Do jeito que tu achar melhor. Tá bem. Eu tô escutando aqui, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Faz tempo que eu não participo de uma atividade assim, então fica difícil concentrar a atenção o tempo todo. Então, por isso que eu prefiro deixar para terça-feira. Tá bem? Tá bem. Obrigado. Nós já estamos chegando para o nosso... Finalmente, né? Já são 20h30. Eu abriria, assim, para mais perguntas, assim, para a gente debater aqui. Tá bem por hoje, então, pessoal? Então, tá bem. Bom, se tu quiser, Lico, mandar para nós um pouquinho da tua história escrita para a gente passar no grupo. Claro. Eu sei que tu não gosta muito de fazer isso, né? Não, dá para fazer alguma coisa. Deve ser a idade, né? De repente, meu rim começou a...
isso, então, Ju. Tá bom, obrigado. Vamos fazer isso, tá bom. Tchau, então. Tá bem, tchau. Tá. Então, a gente vai se despedir. Boa noite para vocês, descansem. Boa noite. Nos encontramos terça-feira. Boa noite. Terça-feira é às 19h30, tá, Lico? Aí eu já mando para ti lá. Tá ótimo. Tá bem. Um abraço.